Fala, rapaz! Então, vamos lá continuar nossas correções. Vamos para a segunda atividade, que é de sujeito e predicado, sem muita delonga, porque o outro vídeo ficou muito comprido e eu sei que vocês ficam cansados. Então, vamos compartilhar a tela e começar a correção em 3, 2, 1, foi. Ampliando aqui, aumentando minha caroça, minha testa é grande, mas eu gosto de ver. Vamos lá, então, hein? Atividade, então, de sujeito, sobre sujeito e predicado, vem comigo. Leia o poema e responda as questões de 1 a 5. Papai e mamãe moram separados. Como só tem um coração, cada um mora de um lado. Ulisses Tavares. O poema apresenta duas frases e três orações. Observe os verbos e identifique as orações do poema. Quais são as orações? Observe os verbos, quais são as orações. Então, olha só, lembra que se tiver verbo, tem oração. Se tiver mais de um verbo dentro da mesma frase, eu tenho duas orações, três, quantos verbos tiver. Então, vamos lá. A pergunta é, observe os verbos e identifique as orações do poema. Quais são os verbos? Eu tenho moram e tenho... Moram e tenho não, vamos lá. Tenho e mora. Foi? Então, quais são as orações? Identifique as orações. A primeira oração, papai e mamãe moram separados. É a primeira oração. A segunda oração, como só tem um coração, segunda oração. E a terceira oração, cada um mora de um lado. Primeira oração. Aqui eu tenho a segunda oração. E eu vou ter aqui a terceira oração. E eu só tenho duas frases. A primeira frase, papai e mamãe moram separados. Primeira frase. E a segunda frase, como só tem um coração, cada um mora de um lado. Isso é uma frase só, que tem nessa frase única duas orações. Fechados? Como você sabe, sujeito e predicado normalmente ficam juntos, pois um complementa o outro. Observe a primeira oração do poema. Papai e mamãe moram separados. Qual é o sujeito dessa oração? Papai e mamãe. Identifique o núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito é aquela palavra que não pode faltar, para se faltar do sujeito, a oração perde sentido. Nesse caso, eu tenho papai e tenho mamãe. Se eu tenho duas palavras que fazem papel de núcleo, o meu sujeito vai ser composto, porque são duas palavras importantes para o sujeito. Ou seja, eu tenho dois núcleos. Se eu tenho mais de um núcleo, o sujeito vai ser composto. Tranquilidade? Até aqui eu acho que zen, zen. Qual o predicado da oração? O predicado da oração é tudo que sobra quando eu tiro o sujeito. Moram separados. Coisa linda. O verbo concorda com o sujeito? O verbo moram concorda com o sujeito papai e mamãe? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque papai e mamãe são mais de uma pessoa, certo? Logo, o verbo tem que estar no singular ou no plural? No plural. Como ele está. Moram. Estão acertando? Isso aí é molinho, hein, gente? Tranquilinho, tranquilinho. Vamos lá. 3. Compare o conteúdo de Papai e Mamãe Moram Separados com a disposição visual que a oração tem no poema.
Indique entre os itens a seguir aquele que melhor explica a relação entre a forma e o conteúdo dessa oração. Assim como no plano sintático, o predicado afirma algo sobre o sujeito, no plano da vida, as ações do pai e da mãe do eu lírico revelam sua verdadeira identidade. Isso aqui, gente, desculpa. É de marcar, não é de escrever. Não sei porque que tem linha aqui. Vou apagar essas linhas. Ó. O fato de, na forma do poema, o sujeito estar em um verso e o predicado em outro, sugere a separação do casal no plano da vida. Apesar do no plano da vida o casal estar unido, no plano sintático e formal do poema eles estão separados. Aqui não, aqui eles estão separados na vida, né? Assim como no plano sintático, o predicado afirma algo sobre o sujeito, no plano da vida, as ações do pai e da mãe do lírico revelam sua verdadeira identidade. Isso aqui. Com certeza. Eu sei, por exemplo, que esse casamento acabou, mas eles não envolveram o filho nesse esquema, o que é maravilhoso. Por quê? Porque o garoto está bem, ele consegue ter os dois pais, né, o pai e a mãe dentro dele, no coração dele. Isso revela a identidade do eu lírico. Vamos lá. Das 3 orações que formam o poema, apenas uma tem por sujeito o próprio eu lírico do texto. Qual é a oração e que tipo de sujeito ela apresenta? Olha aqui. Papai e mamãe moram separados. Como só tem um coração, cada um mora de um lado. É na primeira ou na segunda frase? É na segunda. Como só tem um coração. Quem tem um coração só? O eu lírico. Então, ó, das 3 orações que formam o poema, apenas uma tem, que é a segunda. Qual é essa oração? Como eu só tenho um coração. Que tipo de sujeito é esse? Sujeito oculto. Ele pode ser chamado também de elíptico. Lembra que eu falei sobre elipse na aula, na correção anterior? Que é quando você esconde, omite, suprime. Então, o sujeito está ali. Eu sei pelo verbo, que é tenho, eu sei que sou eu, mas ele fica desaparecido. Ou ele pode ser também chamado de desinencial, que é eu sei por conta da desinência do verbo. Eu sei que o tenho está conjugado em primeira pessoa. Logo, eu coloco tenho. Ok? 5. A expressão cada um é o sujeito da oração representada pelo último verso. Ela se refere apenas a um dos pais ou o pai e a mãe? Ela se refere aos dois. Aos dois. Como cada um. Cadê? Cada um mora de um lado, ou seja, ele se refere aos dois, um mora de um lado, o outro do outro. Por que o verbo, ao concordar com essa expressão, fica no singular? Se ele se refere aos dois, por que está no singular e não está no plural? Porque está o verbo. Porque o verbo está concordando com quem? Está concordando com quem o verbo? Com a expressão escrita, que é cada um. E ela está no singular. Por isso que o verbo fica no singular, mesmo estando se referindo a mais de uma pessoa. Ok? O emprego da expressão cada um e do verbo no singular reforça a ideia de separação ou de união. Reforça a ideia de separação. Isso aí é tranquilinho, tenho certeza que você vai acertar. Vamos lá, gente. Leia as frases a seguir, observando os verbos destacados. Depois classifique-os usando VS para verbo significativo e VL para verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, parecer, permanecer, continuar e ficar. Sendo que qualquer um outro verbo que faça sentir, que possa ser trocado por um desses, também serão verbos de ligação. Ok? Qualquer verbo que possa ser trocado por ser, estar, parecer, permanecer, continuar e ficar,
poderão ser verbo de ligação. E se esses verbos ser, parecer, continuar, permanecer, ficar, fizer alguma ação, dá a ideia de ação, aí eles serão verbos significativos. Eles expressam alguma coisa. O verbo de ligação não tem expressão nenhuma, só está ali para ligar o sujeito a uma característica dele que está no predicado. Vamos ver os exemplos aqui, ó. Apesar do barulho lá fora, a professora continuou a leitura do conto. Veja bem, isso aqui é significativo? Ela estava lendo, continuou lendo. É significativo. Por quê? Porque a leitura oh, meu Deus, é a ação de ler, ok? Agora, olha essa segunda frase, ó. O rapazinho continuou doente. Tem alguma ação que o rapazinho fez? Não, tem ação nenhuma. Só está ligando o sujeito, que é o rapaz, a como é que ele está. Eu poderia trocar esse continua por está, não podia? O rapazinho está doente, olha aí. A torcida permanece otimista com o time, apesar das derrotas. A torcida está otimista, verbo de ligação. A torcida continua otimista. Não é uma ação, é um estado. A torcida permaneceu no estádio depois do torneio de futebol. Opa, permaneceu no estádio. Está no estádio? Não. Ela é uma ação de ficar parado, de estar parado. Então, é verbo significativo. No estádio não é uma característica da torcida, ok? A escola está oferecendo vagas a novos alunos. Verbo significativo. Oferecer é um significativo, é uma ação. E, por último, nessa última semana, meu amigo andou desanimado. Esteve desanimado. Ficou desanimado. Desanimado é uma característica do meu amigo e o andou não está ali para fazer nada, só para ligar. Então, ele é um verbo de ligação. Complete as frases adequadamente com um dos verbos de ligação do quadro a seguir. Eu tenho quadro, não tem problema. A gente vai criar aqui, pensar nesses verbos. Ser, estar, permanecer, continuar e ficar, ok? Aquela estrada... E aí, parece? Parece sem fim. Show de bola. Ser, estar, parecer, olha ele aí, permanecer, continuar e ficar. Mariana, calada durante toda a aula, ficou. A partir daquele dia, o menino virou homem, se tornou homem, também pode. Uma característica do menino. Não é virar de dar uma volta, né? Virar de se tornar. Apesar de já ter sido medicada, a criança continuava febril, também é verbo de ligação. 8. Separe o sujeito do predicado e informe se a oração está em ordem direta ou inversa. O que é ordem direta? Quando eu tenho o sujeito, o verbo e os seus complementos. Ordem direta. O que é ordem inversa? Quando eu misturo isso. Por exemplo, a casa... Não. O professor Felipe deu aula sobre sujeito e predicado. Ordem direta. Professor Felipe, sujeito. O verbo, deu. Complemento, aula sobre o sujeito e predicado. Show. Agora, olha só, ó. A aula de sujeito e predicado, o professor Felipe deu. Ordem inversa. Eu misturo isso, tá? Aquela gritaria me deixava tonta. Quem me deixava tonta, aquela gritaria. Aqui está pedindo para separar. Então, eu vou colocar aqui uma barrinha, ó. Separei, sujeito. Deixa eu separar escrevendo que é melhor. Sujeito. Aqui entra o predicado. E depois eu vou dizer se é ordem direta ou inversa. Aí eu já vou fazer o quê? Já vou adiantar minha vida porque eu sou desses.
Vamos lá, ó. Qual é o sujeito? Aquela gritaria. Qual é o predicado? Deixava-me tonta. E a ordem é direta. Sujeito depois predicado. Qual é o sujeito? No lixo da feira, crianças garantiam seu almoço. Quem garantiam? Crianças. É o sujeito. Qual é o predicado? Garantiam o seu almoço no lixo, tristeza, né? No lixo da feira. E a ordem está inversa. Eu estou escrevendo aqui o que seria a ordem direta. Crianças garantiam seu almoço no lixo da feira. Surgiu ao longe uma estrela. Quem surgiu? Uma estrela. Sujeito, predicado, surgiu ao longe. E a ordem vai ser inversa. Moços e rapazes procuravam divertimento. Sujeito, moços e rapazes. Moças, perdão. Predicado, procuravam divertimentos. Então, a ordem vai ser direta. Por todas as firmas que ele passou à procura de emprego. Quem passou? Ele, sujeito. Predicado, passou por todas as firmas à procura de emprego. A ordem vai ser inversa. Sujeito. Ninguém aguarda mais o trem. Quem aguarda? Ninguém é o sujeito. Predicado. Aguarda mais o trem. A ordem vai ser o quê, galera? Direta. Foram à escola pai, mãe e filho. Quem foram? Pai, mãe e filho é o sujeito. Predicado. Foram à escola. E a ordem vai ser inversa. Poucos entenderam o plano. Quem entenderam? Poucos. Predicado, o que sobra? Sempre. Entenderam o plano. A ordem vai ser direta. Dominava o meu coração uma saudade imensa. Quem dominava? Uma saudade imensa. O predicado é o que sobra. Dominava o meu coração. E a ordem vai ser inversa. Se o sujeito não começar a oração, a ordem é inversa, tá? Inconformados, candidatos derrotados deixaram o país. Quem deixaram? Os candidatos derrotados. Qual é o predicado? O predicado vai ser deixaram o país inconformados. E a ordem vai ser inversa. Chegaram as minhas encomendas? Quem chegaram? As minhas encomendas. Predicado. Chegaram. Ordem inversa. Fechamos. Separe o sujeito do predicado. Identifique o núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito, a gente vai dizer se o sujeito ele é... Quais são as palavras mais importantes desse sujeito, ok? Simples assim. Vamos lá. Tá fechando aqui, hein? Um bando de andorinhas. Deixa eu escrever aqui, sujeito. Predicado. Núcleo do sujeito. Lembrando que se tiver um único núcleo, o sujeito é simples. Mais de um núcleo, ele vai ser sujeito composto. Ok? Deixa eu copiar. Sair colando.
Vamos nós. Um bando de andorinhas pousou no fio elétrico. Pergunto para o verbo pousou. Quem pousou é o meu sujeito. Um bando de andorinhas. Qual é o predicado que sobra? Pousou no fio elétrico. Qual é o núcleo do sujeito? Bando. Tanto um quanto de andorinha se refere a bando. Então, bando é o núcleo, é a palavra principal do sujeito. Tá? O núcleo é isso. É a palavra principal do sujeito. Logo, o sujeito vai ser simples, porque eu só tenho um núcleo. As duas crianças estavam na creche da prefeitura. Estavam é o verbo. Quem estavam? As duas crianças. Predicado é o que sobra. Estavam na creche da prefeitura. Qual é o núcleo do sujeito? Porque a palavra aí de as duas crianças não pode faltar. Crianças. O sujeito, então, vai ser simples. A madeira é usada na fabricação de utensílios domésticos, na construção de embarcações e de casas. Quem é usada? A madeira. Sujeito. O verbo é o restante. E a gente tem preguiça, então a gente faz o quê? A gente coloca aqui, aperta aqui, coloca vermelho. Ó, maravilhoso foi. O núcleo do sujeito, madeira, sujeito simples. Aqueles poucos atores reuniram-se em protesto no sindicato. Quem reuniram? Aqueles poucos atores. Qual é o predicado? Reuniram-se em protesto no sindicato. Qual é o núcleo do sujeito? A palavra mais importante? Atores. O sujeito vai ser simples. A luta em defesa do ambiente é necessária e fundamental. Quem é necessária? A luta em defesa do ambiente. Qual é o predicado? É necessária e fundamental. Qual é o núcleo? Luta. Então, meu sujeito vai ser simples. Por último, as florestas nativas de São Paulo sobrevivem em apenas 4% do território estadual. Qual é o meu sujeito? As florestas nativas de São Paulo. É isso tudo que é o sujeito, tá, gente? De São Paulo. O verbo é sobreviveram. Quem sobreviveram? As florestas nativas de São Paulo. O predicado restante. Sobreviveram em apenas 4% do território estadual. Qual é a palavra mais importante? Florestas. Sujeito simples. Fechamos aqui. Vamos para a questão número 10. Todos os núcleos identificados nas orações da lição anterior pertencem à mesma classe gramatical. Ó, cadê? Bando, crianças, madeira, atores, luta e florestas. Que classe gramatical elas pertencem? A classe dos substantivos. Todos eles são substantivos. Uns próprios, comuns, uns simples, outros abstratos, mas todos são substantivos. Identifique o sujeito das orações e classifique-os. Vamos lá. Sujeito. E a gente vai dizer o que ele é, ok? Vou copiar aqui e já colar para a gente adiantar o serviço. Vamos lá? Os escritores e professores fizeram uma boa conferência. Quem fizeram? Os escritores e professores. Quais são os núcleos? Escritores e professores. O sujeito vai ser composto. Depois, Cristo.
O progresso da indústria automobilística e o desenvolvimento da indústria de pneumáticos aumentaram o consumo de borracha. Quem aumentaram? O progresso da indústria automobilística e o desenvolvimento da indústria de pneumáticos. Quais são os núcleos? Progresso e desenvolvimento. Então, o sujeito é isso tudo aqui, ó. Isso é o sujeito, tá? Isso aqui que é o sujeito, tudo isso é o sujeito. Só que o núcleo não é tudo. O núcleo é progresso e desenvolvimento. De qualquer forma, são dois núcleos, então o sujeito é composto. Muitos agricultores, por medo, não desenvolvem agricultura. Quem não desenvolve? Muitos agricultores. Quantos núcleos eu tenho? Só agricultores. Então, o sujeito é simples. Os deputados impediram a propaganda de remédios pela televisão. Quem impediram? Os deputados. Um único núcleo, sujeito simples. Com maior poder aquisitivo, muitos brasileiros fazem viagens ao exterior. Quem fazem viagens? Muitos brasileiros. Quantos núcleos eu tenho? Só um. Só o brasileiros. Então, o sujeito é simples. Os sindicalistas e os patrões comemoraram o aniversário do governador. Quem comemoraram? Os sindicalistas e os patrões. Quantos núcleos eu tenho? 2. Sindicalistas, patrões. O sujeito vai ser composto. Falaram muito sobre seu trabalho. Quem falaram? Eles quem? Não sei. Então, o meu sujeito é indeterminado. Eu sei que alguém falou, mas não posso dizer quem foi. Os 2 sobrinhos e seus colegas de escola foram acampar. Quem foram acampar? Os 2 sobrinhos e seus colegas de escola. Mais de um núcleo, sujeito composto. Entregaram o cheque hoje pela manhã. Quem entregaram? Não faço ideia. Então, o sujeito é indeterminado. Sei que alguém entregou, mas não sei quem. Indeterminado. Olhávamos as vitrines. Quem olhávamos? Nós. Eu sei quem sou eu? Sei. Sei quem está comigo? Sei. Então, o sujeito vai ser oculto. As testemunhas reproduziram o acidente no depoimento. Quem reproduziram? As testemunhas. Esse é o sujeito. Um único núcleo. O sujeito é simples e nós fechamos a nossa aula. Fechamos, então, a nossa segunda aula. Faltam mais 2 ainda. A gente vai fechar, não hoje. A gente vai deixar para a próxima aula as outras 2 e aí vocês vão estar com todas as atividades corrigidas. E aí vocês vão enviar para mim para eu poder ver as atividades que vocês fizeram. Viu, gente? Olha só. Não deixe de fazer, não deixe de tirar suas dúvidas. Reveja o vídeo e reveja o vídeo quantas vezes for preciso para vocês poderem entender aí tirar as dúvidas de vocês. Porém, se de tudo não rolar ainda tirada de dúvida, me procura no WhatsApp. Valeu, gente. Um abraço, beijos e